Boa tarde todos, todas, bem-vindos ao Congresso de Epidemiologia, ao Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Nessa sessão, me ouvem bem? Acredito que sim, né? Sim. Então, a sessão especial, Diálogo entre Gerações, Fortalecer Nossas Raízes e Renovar Expectativas para o Futuro da Epidemiologia. Eu vou estar como moderadora, né, e gostaria de antemão agradecer a Brasco pelo privilégio de estar nessa sessão, partilhando com a professora Maria Iuri, com o professor Roberto Medronho, e gostaria de passar já, antes disso, né, falar um pouco da dinâmica dessa sessão. Essa sessão foi pensada pela comissão para que ela pudesse ser um espaço de diálogo entre jovens sanitaristas, entusiastas da epidemiologia e epidemiologistas como a professora Maria Iuri e o professor Roberto Medronho, de longa trajetória, de longa caminhada de contribuição para a epidemiologia brasileira, para a saúde coletiva. E a proposta é que a gente pudesse fazer um diálogo com jovens sanitaristas, né, fazer essa discussão, trazer encantamentos, reflexões. Então, para isso, nós abrimos, a comissão do Congresso divulgou, nós abrimos um formulário com algumas questões para que os participantes pudessem, anteriormente, já enviar algumas perguntas. Então, nós vamos começar a partir dessas questões, o diálogo, e depois delas a gente vai compartilhando com os convidados o que vem surgindo no chat. Pode ser, professora? Claro. O professor Medronho vai demorar ainda alguns minutinhos para entrar, então a gente vai começar com a professora Maria Iuri. Então, a professora Maria Iuri Travassos, ela é PhD em Saúde Pública, vice-coordenadora do SIDAX Fiocruz, participou da criação do Índice Brasileiro de Privação para Análise de Desigualdades em Saúde Coletiva, colaborou com a construção da coorte de 100, né, de 100 mil brasileiros de nascimento, 100 milhões de brasileiros de nascimento, e realiza pesquisa de determinantes, avaliação de políticas sociais na saúde. Professora, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, e queremos começar com a senhora. Nós encaminhamos algumas perguntas, né, que foram encaminhadas pelos participantes em 6 blocos. E aí a gente queria fazer uma proposta de agregar em 3 grandes blocos, porque a gente vai ter um tempinho menor, começar um pouco sobre a discussão de trajetória e formação. Então, se a senhora podia trazer aí algumas reflexões. Lívia, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de dizer que fiquei muito feliz de poder compartilhar essa minha trajetória no campo da saúde coletiva, especificamente na epidemiologia, e a minha trajetória é bastante diversa, né? Então, respondendo, inclusive, já algumas perguntas aqui que estão que foram enviadas, né? Sobre trajetória e formação, tem 3 perguntas que eu acho que são bem relacionadas, que é como ser um epidemiologista, o que faz um epidemiologista e quais os conteúdos essenciais à formação de um epidemiologista, né? Se o epidemiologista ele tem que ter uma formação centrada no desenvolvimento de pesquisas, né? Então, acho que são perguntas que estão todas relacionadas, e eu gostaria de responder da primeira forma. Uma primeira coisa, como ser um epidemiologista, né? É você se interessar realmente por conhecer, né, ser motivado por conhecer os problemas de saúde na população, ser um curioso em relação a isso e ter a formação. Quer dizer, qual é a formação de um epidemiologista? Né? Ele precisa ter algum tipo de formação na área da saúde, né? Pode ser em qualquer campo da saúde, e se direcionar para algum tipo de formação na epidemiologia. Hoje nós temos uma série de
de áreas que formam o epidemiologista, né? Então, nós temos desde cursos de especialização em epidemiologia, como mestrados, doutorados, como cursos, né, desenvolvidos pelas escolas de saúde pública do SUS, como também cursos que são feitos em programas de extensão das universidades, pequenos cursos, tem curso de especialização na ENSP, então tem vários cursos que podem ser, né, o próprio Ministério da Saúde promove alguns cursos, né, de trabalho de campo, de epidemiologia de campo, né, fazendo com que os epidemiologistas eles possam ter uma formação, e essa formação é essa visão, né, do que é a epidemiologia, né, lembrando bem o que é a epidemiologia, né, que é essa ciência que vai estudar esse processo de doença nos coletivos humanos, né, e analisa toda a distribuição de fatores de riscos determinantes, né, das doenças e dos danos à saúde, e propõe algumas medidas, né, de intervenções de prevenção, controle e erradicação de doenças, né, fornecendo a possibilidade de analisar os padrões e dar suporte aos gestores na área de planejamento e avaliação de saúde, né? Então, dessa forma, com esta visão da epidemiologia, buscar a formação através de cursos de especialização, através de mestrado, de doutorado, né, é importantíssimo, porque você precisa conhecer os métodos epidemiológicos, de como trabalhar tanto com a vigilância epidemiológica como com a pesquisa em saúde, né, que são dois campos bastante relacionados. Então, a gente precisa saber que quando você vai se formar em epidemiologista, você precisa tanto estar avaliando, né, se formando na área da vigilância epidemiológica, na área da vigilância em saúde, para o SUS, né? A gente não pode esquecer que isso tudo está inserido dentro do Sistema Único de Saúde, então que a gente precisa estar no contexto de um modelo assistencial no Brasil, que é o Sistema Único de Saúde, e a gente ter sempre essa correlação entre esse conhecimento que é promovido pela própria vigilância, pelos próprios métodos de vigilância, como também pelos métodos de pesquisa em saúde. Então, eu acho que eu já comentei assim bem rápido quais são os conteúdos essenciais de um epidemiologista, né? Tem aqui, se um epidemiologista deve conhecer bem as ciências sociais e humanas. O epidemiologista, a epidemiologia ela tem 3 pilares, né? Que são a própria ciências biológicas, quer dizer, todos que lidam com a ciência da vida, com a ciência da saúde, né? Como também as ciências sociais, porque a gente precisa compreender a relação dos homens, não dentro de um território, dentro dos seus estilos de vida, das relações complexas que acontecem, né, entre um grupo social, entre família, entre indivíduos, e tem um método estatístico, que é aquele método que a gente vai utilizar, né, para poder fazer as análises quantitativas, embora é possível, e hoje na epidemiologia tem muitos métodos que são utilizados de forma qualitativa para poder conhecer melhor as doenças, né? Então, eu acho que do ponto de vista do epidemiologista, a gente pensa que na verdade, o epidemiologista, como todo profissional de saúde, precisa conhecer o SUS, precisa conhecer os problemas de saúde, precisa ter uma formação na área de ciências a saúde, né? Precisa saber métodos estatísticos, precisa conhecer as interações humanas para poder entender como é que as doenças ocorrem na população, tá? Tem uma outra informação aqui, uma outra pergunta, que observa-se que uma formação de profissionais epidemiologistas era muito restrita, pois era um campo muito conhecido e explorado nos cursos de graduação e pós-graduação. Felizmente, hoje vivemos outra realidade, é um maior interesse e procura de conhecimento sobre a epidemiologia. Mas será que já atingimos o platô dessa busca para a formação de epidemiologistas? Eu acho que não. A pandemia da Covid veio mostrar que a gente precisa saber muito, estudar muito, porque na ocorrência de uma doença nova, de uma emergência de saúde pública, ou até da reintrodução de novas doenças, né, de doenças antigas,
a gente também vai precisar desenvolver novas abordagens para esse conhecimento ser epidemiológico ser desenvolvido. Então, eu acho que platô na formação não tem. Hoje a gente está na era, e eu acho que mais à frente a gente vai falar, na era de Big Data, né? na era da ciência de dados. Cada vez mais a gente está precisando aprender ferramentas, né? Metodologias, métodos das ciências de dados, para que a gente possa realmente utilizar essas informações para melhorar o nosso conhecimento na área de saúde. Vocês viram na pandemia, por exemplo, o quanto se trabalhou com modelagens, né, na área da matemática, com modelos preditivos, onde se fazia todo um cálculo, né, da predição de leitos, na predição da ocorrência de casos, de óbitos, né, da reprodutibilidade, né, se realmente havia como é que estava o contágio na comunidade. Então, tudo isso são conhecimentos novos que a gente não estava acostumado, né, e que com a ciência de dados e com Big Data a gente começa a ter, então, uma necessidade de uma nova formação. Então, eu não acho que há um platô, ao contrário, eu acho que com a ciência de dados emerge uma nova epidemiologia, que é uma epidemiologia baseada na ciência de dados e que a gente vai precisar se capacitar para isso. Né? É uma nova epidemiologia, é um novo futuro, e já antecipando, é um futuro para os epidemiologistas, né? E a gente vai precisar realmente ter formação. Né? E o que faz o epidemiologista? O epidemiologista, como eu falei, está no seu próprio conceito. Ele estuda o processo de saúde e doença na população, ele analisa esses padrões, ele procura conhecer as relações que existem nesse processo de saúde e doença, os seus determinantes, né, as desigualdades, e avaliar, inclusive, a história natural das doenças quando a gente está lidando com a COVID, uma doença infecciosa. Então, a gente precisa realmente lidar com esses vários conceitos que é lá, né, da nossa formação de epidemiologista. Eu não sei, Lívia, se você acha que precisaria complementar mais alguma coisa, se deixei alguma coisa sem responder. Professora Maria, obrigada. Eu acho que nesse primeiro bloco, né, as contribuições foram valiosíssimas. Eu queria, se me permite, passar para o professor Roberto Medronho. Antes de passar para o professor Roberto Medronho, né, fazer a devida apresentação. Então, o professor Roberto Medronho de Andrade Medronho é professor titular de epidemiologia da UFRJ, coordenador do Laboratório de Epidemiologia das Doenças Transmissíveis e de Análise Espacial em Saúde. Professor Roberto Medronho, muitíssimo obrigada pela participação, pela colaboração conosco, e dialogar com o senhor sobre, né, nossos encaminhamentos. A gente começou falando sobre o primeiro bloco de formação e trajetória. Se o senhor quer trazer uma contribuição sobre formação e trajetória, ou se a gente passa para o senhor a discussão sobre atuação. Fique muito à vontade, é um bate-papo. Obrigado, boa tarde a todos e todas. É um prazer e uma honra estar aqui. Peço desculpas pelo atraso. O atraso devido a eu estar numa sessão do Conselho Universitário da UFRJ, que está discutindo a contratualização da IBSER. A UFRJ foi a única universidade que ainda não contratualizou com a IBSER, e nossos hospitais estão com muitas dificuldades de continuar sendo geridos, e é um tema polêmico, por isso que a sessão acabou exatamente agora. Mas eu estava ouvindo o que a professora Maria Iuri falou, e sou totalmente favorável a tudo que ela disse, né? Na própria essência da etimologia da palavra epidemiologia, né? Já diz tudo, né? Epi, sobre, demo, população, e logos, estudo. Então, nós estudamos o que ocorre nas populações, né? Diferente de um profissional de saúde, como um médico, enfermeiro, que atua em cada indivíduo, né? Nós, na área da saúde, enquanto epidemiologista, atuamos na sociedade em como um todo, né? Então, a ideia nossa é tentar entender como a doença ocorre nas comunidades, como ela se dissemina, como ela se difunde, quais são os determinantes sociais que estão relacionados ao processo de saúde e adoecimento, e eles não são apenas biológicos. Os determinantes biológicos, na verdade, exercem um pequeno
um importante fator, mas menor do que os determinantes sociais. A maioria das doenças tem no seu fundamento a determinação social. E hoje, né, na atualidade, nós precisamos estar entendendo o processo de saúde em todos as suas fases, desde as fases moleculares, das fases celulares, das fases dos órgãos e sistemas, da fase social, incluindo o que a professora Mariuri falou, as análises através de inteligência artificial, deep learning, big data e tudo mais. Então, o desafio hoje é muito grande e nós certamente teremos, com essa juventude chegando à epidemiologia, nós teremos venceremos cada vez mais esse desafio. Só uma outra questão, né? Hoje, como nós temos os cursos de graduação em saúde coletiva, nós temos, não necessariamente, nós criamos esse curso de graduação em saúde coletiva para formar sanitaristas, porque muitas vezes os nossos alunos, né, os epidemiologistas são formados no nível de pós-graduação, eles chegavam com uma visão biologicista do processo de saúde e doença, chegavam com uma visão muito reduzida do que seria uma doença, e nós criamos, a UFBA, a UFRJ e várias outras universidades hoje têm um curso de graduação em saúde coletiva para formar o sanitarista com uma visão mais ampla, que não apenas conheça os determinantes biológicos do processo de saúde e doença, mas também e fundamentalmente os determinantes sociais desse processo. Obrigado. Professora, muito obrigada. Eu queria dizer à plateia, né, aos participantes que estão assistindo, que fiquem à vontade para fazer perguntas no chat. Nosso tempo está bem curtinho, então nós temos 10 minutinhos só, mas acho que a gente podia conversar, obviamente, que no momento que vocês falam sobre formação, já vem muito da atuação, mas passar para vocês aí, professora Mariuri, professor Roberto Medronho, sobre a atuação desse profissional, e aí eu acho que a gente podia agregar no campo do ensino, da pesquisa, da extensão, e, se possível, já dialogar aí os desafios futuros, né? Alguns já foram pontuados, e eu acho que outros tantos vocês podem refletir e trazer. A atuação profissional nos serviços de saúde, né, Lívia? Não tem sido fácil a atuação profissional, né, de qualquer profissional no Sistema Único de Saúde ou mesmo nos sistemas privados de saúde, né? Não tem sido fácil. A epidemiologia ela tem sido muito fortalecida dentro do SUS, né? Houve todo o investimento da formação de profissionais para atuarem na vigilância epidemiológica. Se hoje nós temos um campo de vigilância epidemiológica nos serviços de saúde, nas secretarias municipais, nas secretarias estaduais, foi muito do investimento no passado de se capacitar profissionais, de fomentar, né, o interesse pela epidemiologia, principalmente a epidemiologia nos serviços de saúde. Não sei se aqui tem muitos estudantes ou mesmo profissionais de serviço de saúde que já participaram da Expoep, que era um excelente, digamos assim, uma amostra de todas as atividades e trabalhos que vinham sendo realizados pelos profissionais de saúde nos serviços de saúde. Então, isso fazia com que se criasse uma rede colaborativa no Brasil inteiro para a atuação desses profissionais que atuavam na vigilância epidemiológica e trazer para o Ministério da Saúde uma visão bem ampla do que estava sendo produzido em termos de epidemiologia nos serviços de saúde. Então, isso trazia isso era um grande fomento, né, para que a epidemiologia se desenvolvesse no serviço de saúde. E o profissional pudesse se inserir dentro das vigilâncias de uma forma mais colaborativa e sentindo que realmente estava desenvolvendo um trabalho que tinha valor e que servia para a tomada de decisão na gestão, né? Existia todo um trabalho de planejamento, de se desenvolver todas as ações de vigilância epidemiológica, inclusive financiadas pelo Ministério da Saúde, para que se pudesse ter essas ações contempladas, né? Hoje a gente já não pode ter dessa mesma forma, dessa mesma maneira, essa visão, mas
espera-se que os mais jovens que estão entrando e quem já estava antes e que deseja continuar nessa trajetória de atuação profissional, continue trabalhando nessa perspectiva, né? Existem novas tecnologias, é como estamos comentando, né? Novas tecnologias que estão sendo introduzidas, principalmente com a introdução da era do Big Data, né, com machine learning, com aplicativos. A Covid nos trouxe uma série de possibilidades, né, de inteligência artificial, como disse o Medrônio, com a análise de sistemas de informação, com essa nova perspectiva de dados abertos, por exemplo, da Covid em tempo real, onde se pôde trabalhar, né, mesmo com dificuldade, mesmo que esse dado ele não tenha sido um dado com toda a qualidade possível e revisto, mas foi um dado que foi possível conhecer a pandemia, os seus padrões epidemiológicos, o processo de saúde e doença, a história natural, né? Inclusive agora com a avaliação da efetividade das vacinas. Então, são questões, né, para o epidemiologista que está atuando no serviço de saúde para estar atento e estar realmente desenvolvendo essa linha de atuação profissional. Vou deixar para a Medrônio, senão eu falo sozinha, né, Medrônio? Não, eu acho Obrigada, que você falou. Eu acho que você falou o fundamental e tem até aqui uma outra pergunta, né, do Jackson, que foi uma questão trazida pelo João Roberto Cavalcante, um querido ex-aluno nosso, hoje brilhando aí na saúde pública, que é: Medrônio, qual a sua avaliação sobre a graduação em saúde pública e o ensino da epidemiologia para os graduandos, hoje depois de 13 anos de criação dos cursos? Então, eu gostaria, para não repetir o que Maria Uri, que eu concordo 100% com ela, eu acho que o curso de graduação em saúde pública é um sucesso, né? Eu acho que nós conseguimos, por muita luta, e foi graças ao Reúne, em 2007, que nós consolidamos esse curso. Hoje tem mais de 22 universidades públicas oferecendo este curso, né? E eu não acompanho todos os alunos de todas as universidades, mas os da minha universidade eu tenho acompanhado, eles têm brilhado em todos os espaços. Eles hoje são funcionários do Ministério Público, da Defensoria Pública, eles hoje estão trabalhando no Ministério da Saúde, eles hoje estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, alguns já são docentes, estão fazendo pesquisa, ou são funcionários de Secretaria Municipal de Saúde. Vocês terem uma ideia, nós temos 5.570 municípios. Na maioria deles não tinha Secretaria Municipal de Saúde, antes da Lei Orgânica do SUS de 1990. Não existia Secretaria Municipal de Saúde. Depois, para poder receber recursos, criou-se a Secretaria Municipal de Saúde. E, na metade deles, até há pouco tempo, metade dos secretários de saúde dos municípios do Brasil não era de profissionais de saúde, sequer de saúde pública. Eu me lembro que eu fui dar a conferência de abertura do curso de Ceilândia, da UNB, o curso de saúde pública da UNB, e a professora que estava me levando para fazer essa conferência de abertura do curso, ela me falou assim: Medrônio, você sabe que passamos numa daquelas cidades satélites, né? Não me lembro qual delas era. Ela falou assim: Medrônio, você sabe quem é o secretário de saúde dessa cidade aqui? Aí eu falei assim: não. E eu esperava que ela me falasse: é o fulano de tal, meu amigo, alguém que a gente conhecesse, né? Ela falou assim, eu falei assim: não. É o fulano de tal. Sabe qual é a profissão dele? Não. Ele é motorista de ambulância. No Planalto Central, a poucos metros de Brasília. Motorista de ambulância. Por quê? O prefeito falou: o cara que mais entende de saúde no meu município é o motorista de ambulância. Por isso eu vou nomear o secretário municipal de saúde. Esse é o Brasil que nós temos. Esse é o Brasil desigual, com a qualidade de vida, que a pandemia vai deixar mais destroçada ainda a nossa população. Então, vocês, alunos, eu já estou falando demais, eu queria encerrar agora dizendo para vocês o seguinte, que eu falo sempre para os meus alunos: eu só quero de vocês uma coisa. Primeiro, eu não estou aqui para formar profissional para o mercado de trabalho. Eu estou aqui para formar cidadãos que mudem esse mundo injusto,
desigual, insustentável, totalmente não saudável, e que construamos um mundo fraterno, justo e mais igualitário. É isso que eu pretendo quando eu dou aula na medicina, na fonoaudiologia, na fisioterapia, na saúde coletiva, ou em qualquer lugar que eu falo isso. Vocês são jovens. Para finalizar, Lívia, a grande fala de Luiz Fernando Veríssimo, um grande escritor, filho do Érico Veríssimo, brilhante escritor. O grande problema da juventude é que ela é dada aos jovens. Queria eu, com a minha experiência, ter a garra e o vigor que vocês jovens têm. Mas o mundo não pode ser perfeito, né? Então, vamos nos unir, nós, com a nossa experiência, né, professora Maria Iuri, eles com a garra e com a vontade de mudar o mundo para fazer desse mundo muito melhor. Nós precisamos muito, especialmente os mais vulneráveis. Muito obrigado. Bom, é uma pena, mas chegamos, né? Chegamos no horário de encaminhar. Tinha ainda algumas questões no chat, né? Várias congratulações, né? Parabenizando tanto a professora Mariuri quanto o professor Roberto Medronho. Ainda algumas questões, mas acho que o Congresso segue, o debate está aberto. Queria dizer a ambos da minha honra e de alegria, né? De estar aqui enquanto jovem, ainda jovem sanitarista, ainda jovem epidemiologista, e ressaltar o legado que vocês têm deixado e deixam, né, cotidianamente na formação, não apenas de profissionais competentes, mas, sobretudo, cidadãos, professor Roberto Medronho, comprometidos com a saúde, com direito à saúde e com o SUS. Então, acho que, infelizmente, a gente tem que terminar. Vocês querem fazer alguma palavra final para a gente fechar? Eu gostaria só de dizer que a epidemiologia ela é uma disciplina, né, que nos ajuda a compreender os problemas de saúde na sociedade e que a gente é um desafio sempre, é sempre um desafio. A pandemia da Covid está aí para nos mostrar que a gente, velhos epidemiologistas, ficaram sem conseguir explicar muitas questões, né, em relação à Covid, à pandemia, e foi um desafio imenso para todos mundialmente. Então, dizer que nós precisamos estar preparados, antecipando, né? Eu acho que a fala de ontem da conferência foi fundamental para dizer que não é a primeira pandemia, não será a última, né? E que teremos necessidade de nos prepararmos, de nos capacitarmos e de estar sempre prontos para estar resolvendo essas questões da sociedade. Então, eu convoco, né, eu convido todos que têm interesse na área de epidemiologia a realmente estudar, fazer os cursos, se inserir sempre no serviço de saúde e participar desses eventos, dessas redes de colaboração para estar juntos, nós todos juntos, dando suporte ao SUS e trabalhando para resolver esses problemas na sociedade. Bom, Lívia, rapidamente, o Brasil é o país do futebol, então todos são técnicos, né? E agora o Brasil, o país de tantas pandemias, endemias e agora pandemias cada vez mais, né? Temos vários epidemiologistas no Brasil. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que a população discutindo vacinação, cobertura vacinal, o R, eu acho que todos nós nos apropriarmos dos conhecimentos seria realmente fantástico, ajudará a mudar esse mundo. E eu acho que, enquanto epidemiologista, o meu sonho é fazer com que nós tenhamos um SUS de qualidade, um SUS que atenda a população mais vulnerável e que nós, a partir daí, possamos melhorar a qualidade de vida e de saúde da nossa população e que todos nós lutemos por um mundo mais fraterno, mais solidário, mais saudável e mais sustentável. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, obrigada, professora Maria Iuri, obrigada, professor Roberto Medronho. Agradecemos a Abrasco por esse espaço tão valioso e acho que a gente segue, né, com a programação. A gente dá por encerrada a sessão. Obrigada, minha gente, boa tarde. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.